Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre o estágio. Estágio dos alunos que iniciam pedagogia ou qualquer curso que seja de licenciatura já começam com o coração aflito, preocupados. Angélica, quando vai começar o meu estágio? Eu tenho ou não tenho estágio esse semestre? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é: você se matriculou, acompanhe o seu histórico. Pelo seu histórico, você consegue saber exatamente o que você vai fazer esse semestre e o que você vai fazer nos semestres futuros, beleza? E a segunda coisa que eu quero dizer para você é, especificamente na matéria estágio, você precisa acompanhar as webconferências da matéria. Não tem como, não tem outra coisa a fazer, você precisa acompanhar as webconferências, os avisos do professor, ler os tutoriais. E nesse vídeo eu vou tentar te ajudar a tentar ser o mais breve possível e tentar pegar todos os detalhes. Mas é de sua responsabilidade olhar o seu histórico para ver quantas horas você tem que cursar, porque cada curso, cada matriz é uma, e também assistir a webconferência para ver as exigências do seu professor para você. Combinado? Então vamos lá. Primeiramente, eu peguei o exemplo de uma matéria, de uma aluna aqui. Essa aluna, ela fez todo o curso e não conseguiu fazer os estágios. Mas ela não desistiu do curso. O que ela fez? Ela deixou para fazer todos os estágios juntos. Angélica, eu posso fazer todos os estágios junto? A regra é que você só pode cumprir 6 horas de estágio por dia. Se você vai ter um, dois ou três, não importa. Desde que você cumpra dentro do prazo determinado e que você faça no máximo 6 horas por dia. Se ela tem seis e ela quiser levar os três juntos, ela vai ter que pôr na planilha que observou 2 horas de cada um por dia. Ou ela pode fazer um inteiro, colocando 6 horas para ele, terminou, ela começa o outro, terminou, ela começa o outro. Então fica assim, a critério de vocês, desde que siga a regra das 6 horas. Você entra aqui em vida acadêmica e clica em histórico. Clicando em histórico, você consegue ver quais serão as matérias que você vai cursar. Ele demora um pouquinho para carregar, e tá tudo bem. Aí você consegue ver, ó, que essa aluna tem semestres que estão concluídos e semestres que estão em andamento. Os que estão em andamento são exatamente os que têm os estágios e as matérias mais práticas, beleza? Clicou em imprimir. Aqui está o histórico. No histórico, você consegue ver exatamente o que você está cursando. O que você está cursando aparece cursando. E o que você ainda vai cursar aparece a cursar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver quais são os estágios que essa aluna vai fazer agora, que ela deixou para fazer no final e vai pagar como DP, como uma reprova. A reprova é o valor bruto do seu boleto. Beleza? Pode ser que ela venha cobrando o mesmo valor da mensalidade. Mas digamos que você não conseguiu fazer o estágio no semestre, você não precisa desistir do curso por isso. Termina o seu curso, se organiza para estar fazendo os estágios. Então, essa aluna aqui, ela vai fazer o estágio de educação infantil. O que é estágio de educação infantil, especificamente de pedagogia? É dos bebezinhos, são CMEs, é até infantil 5, mais ou menos, né? E quantas horas, Angélica, ela vai ter que fazer desse estágio? São 100 horas, beleza? Qual vai ser o outro estágio que essa aluna vai fazer? Anos iniciais do ensino fundamental. Quantas horas? 100 horas. O que é esse estágio, anos iniciais do ensino fundamental? Ele é o estágio de primeiro ano ao quinto ano do Fundamental 1, certo? Dos pequenininhos, do primeiro ao quinto ano. E ela também vai fazer o estágio de gestão educacional. Quantas horas? 100 horas. Curso de pedagogia normalmente são esses 3 estágios, mas não significa que o seu vai ser essa mesma carga horária. Por quê? Porque cada curso, cada matriz tem uma quantidade de horas específicas. Então você precisa ver quantas horas vai ter no seu histórico, beleza? No histórico dessa aluna, os 3 estágios são 100 horas cada um. Ou seja, se ela for fazer os 3, ela vai ter que fazer 300 horas de estágio, beleza? E essas 300 horas ela só pode fazer 6 horas por dia. Se a gente pensar 6 horas por dia, vai dar mais ou menos 50 dias de estágio, dias corridos, né? 50 dias de estágios
para que ela consiga cumprir esses 3 estágios. Então, você vai ter que ver, no seu caso, quantas horas são, quantos estágios são, e nenhum lugar é melhor do que esse, do que você entra aqui na sua área do aluno, clica em histórico e acessa o seu histórico e vê exatamente qual que é a carga horária que você tem que cumprir. Beleza, Angélica, eu já sei qual que é a carga horária que eu tenho que cumprir. Agora você entra lá em cursos e você localiza os seus estágios. Eu coloquei as estrelinhas aqui para eles já ficarem em evidência. Então, são os 3 estágios, os 3 são desse semestre. E, em resumo, o estágio da Cruzeiro é de observação. O que a Cruzeiro exige de você são 3 documentos. Nossa, Angélica, mas tem tanta informação, é isso mesmo. Mas o que a Cruzeiro exige de você são 3, obrigatoriamente. Credenciamento, que é quando você se apresenta para a escola e pega um documento assinado por ela, autorizando você fazer o estágio lá. Planilha de horas de observação e relatório de toda a observação que você fez. Essa é a exigência da Cruzeiro, são esses 3 documentos, é o que a Cruzeiro exige. Mas tem regras, e vai ser o que eu vou te explicar agora. Então, quando eu entro aqui, ó, estágio curricular nos anos iniciais, a gente já viu que são 100 horas que essa aluna precisa fazer, ok? Então, como que eu sei quais documentos são esses? Você clica aqui em documentos. Dentro do campo documentos, tem o modelinho do credenciamento, tem um modelinho de declaração de docência, que isso aqui a Cruzeiro não exige, é só se você der aula e você quiser apresentar, certo? Eu já vou explicar melhor. E tem o modelinho da planilha de controle de registro de horas. Tá tudo aqui em documentos. Então, vamos por parte. Angélico, o que é isso aqui, termo de compromisso de estágio? A Cruzeiro exige? Não, a Cruzeiro não exige. Mas tem escola que exige. Se é o seu caso, a escola que você vai fazer o estágio, ela exige que você faça um contrato de termo de compromisso de estágio. Você vai clicar aqui e você vai pegar o modelinho do contrato, você vai preencher aqui, ó, em orientações gerais. Tem o relatório de estágio, tem o tutorial de como preencher esse termo de compromisso de estágio, se a escola exigir. Mas daí você vai pegar esse documento, você vai assinar, a escola vai assinar, vai entrar aqui na sua área do aluno, vai vir em CA online, faça a sua solicitação, termo de compromisso de estágio. Você vai selecionar acadêmico, vai demorar um pouquinho, acadêmico, termo de compromisso de estágio, e você envia para Cruzeiro assinar. Estando assinado, vai vir na sua plataforma e você imprime ou manda o PDF para a escola, ó, termo de compromisso de estágio. Você manda esse termo e você entrega para a escola. Isso aqui não é a Cruzeiro que exige, ok? É a escola. Se a escola exigiu isso, faz o documento, leva para a escola, entrega aqui, pega a assinatura e leva para a escola. Eu preciso pôr o termo para Cruzeiro? Não. Quando você entra aqui, ó, em entrega de documentos, nem tem o campo termo de compromisso, porque a Cruzeiro não exige. Está ali, porque se você precisar, está na mão, beleza? Outra coisa, alguns alunos já estão meio aflitos querendo uma declaração de pedido de estágio, né? Carta de apresentação de estágio. Esse campo, às vezes, fica instável e às vezes você não consegue. Mas a Cruzeiro exige que você faça esse documento? Não. Você só vai fazer se realmente a escola pedir. Se a escola pedir, aí você vai clicar aqui e vai gerar a sua declaração. Se não estiver saindo, como é um caso que está hoje, o que você vai fazer? Você vai aguardar, que provavelmente no outro dia já vai normalizar, beleza? Mas isso não impede que você faça o seu estágio. Por que não impede? Porque a escola normalmente não vai exigir isso, a não ser que você vá fazer o seu estágio na rede estadual do Paraná, que tem toda uma burocracia, o Estado pede essa declaração. Daí sim, é um caso que você vai precisar disso para dar início. Se você vai fazer de pedagogia no município normal, observação normal, você não precisa dessa declaração. O que você precisa? Você precisa entrar aqui em documentos, pegar o credenciamento, o modelinho do credenciamento, você vê qual é a escola mais próxima, vê onde você vai querer fazer seu estágio, imprime esse documento. Esse é o único documento que você pode preencher à mão, o único, beleza?
você preenche com os seus dados, né? O seu nome, o seu RG, o seu registro geral de matrícula, o curso e qual é o nome do estágio. Angélica, qual é o nome do estágio que eu tenho que cursar? É o título da sua matéria, beleza? E aqui, ó, é bem importante que aqui pede assinatura e carimbo do gestor, beleza? Porque tem aluno que não pega o carimbo e por isso o documento não é aceito. Então, você pega assinatura e carimbo. Se o diretor não tiver carimbo, você pede o CPF dele. E põe o carimbinho da escola. Pega esse documento, vai até a escola, pede autorização para o diretor. Ele autorizou, você já preenche com as informações da escola, as informações dele e pede para ele assinar. Pronto, você já tem o requerimento. Esse requerimento, se você for fazer o seu estágio em escola pública, qualquer escola pública, você só precisa dele. Mas se você for fazer o seu estágio em rede privada, você vai precisar da autorização de funcionamento. Angélica, mas o que é a autorização de funcionamento? Quando você clica aqui, ó, em orientações gerais, dentro do manual, você vai ter o caminho, o passo a passo para que você localize essa autorização de funcionamento. Você consegue até online isso, tá? Tem o site, ó, por exemplo, aqui tem o link de São Paulo, mas do Paraná é só trocar aqui pelo Paraná, daí você procura a escola e você vai localizar a autorização. Localizou, você tira um print, pega essa página e junta com o seu documento de credenciamento. Então, junto com o credenciamento, se a escola for particular, você precisa pôr a autorização de funcionamento dela, beleza? Se a escola for particular e você não fizer isso, seu documento vai ser recusado. Então, fiquem atentos. Motivos de recusa de credenciamento. Não colocar a autorização de funcionamento para os casos das escolas privadas. E pode parecer bobinho, mas muitos credenciamentos são recusados, porque aqui no campo de assinatura do diretor, pede o carimbo do diretor, o aluno não coloca o carimbo e nem o CPF, e o documento também é recusado. Beleza? Então, esse é o primeiro passo, e nós vamos agora para o segundo passo. O segundo passo, que vários alunos ficam com dúvida do que precisam fazer, porque vê esse documento aqui, é a declaração de docência. O que significa isso? Angélica, é obrigatório entregar declaração de docência? Não, não é obrigatório. Mas, para que serve isso? Você que já está dando aula e você quer receber algum benefício por estar dando aula, você pode entregar a sua declaração de docência, junto com o seu holerite. Tem que ser holerite mais declaração de docência. E a declaração de docência tem que estar no papel timbrado da escola onde você estiver trabalhando. Fiquem atentos a isso. Juntou declaração de docência mais holerite, a declaração tem que ser essas informações que estão aqui no papel timbrado da escola que você trabalha. De novo, pede o carimbo e a assinatura do diretor. Novamente, se o diretor não tiver carimbo, coloca o CPF. E aqui, carimbo da instituição. Essa declaração de docência, ela serve, eu vou até deixar grande o meu rosto agora. Ela serve apenas para dispensar metade da carga horária do seu estágio. Metade. Não há nada que você possa fazer que te isente 100% do seu estágio. E essa metade é metade de horas. Por quê? Os 3 caminhos, que é o credenciamento, a planilha e o relatório, isso você também terá que fazer. A única diferença é que na planilha, ao invés de você observar a carga horária total exigida no seu histórico, você vai observar metade. Se a sua declaração for aprovada. Então, o que é muito sério? Primeiro, você juntou a sua declaração com o seu holerite, enviou o documento, veio aqui em entrega de documento e mandou a sua declaração, veio aqui em carregar arquivo, mandou a sua declaração, mandou junto o seu holerite, mandou.
Daí você vai entrar em resultados e aqui no campo declaração de docência vai estar uma bolinha verde. Isso quer dizer que foi enviado. Só depois de aparecer escrito deferido, que significa que ao invés de você fazer a carga horária total, você vai fazer só metade. Então você tem que enviar e acompanhar. Mesma coisa o credenciamento. Mandou um credenciamento, você tem que enviar e acompanhar. Enviou, vai aparecer a bolinha verde. Saiu, vai aparecer deferido. Se não foi aceito, vai aparecer indeferido e um pontinho de exclamação bem aqui. Daí você clica no pontinho de exclamação e você vê o que você tem que corrigir. O estágio é uma matéria que não é só fazer, é fazer e acompanhar atentamente a resposta do professor. Fechou? Então, primeiro item, credenciamento. Segundo item, declaração de docência. Declaração de docência não é obrigatório para todos, só o aluno que quiser, ele envia se ele estiver dando aula, mas tem a regra que, na declaração de docência, você vai pôr a carga horária que você trabalha. Se você colocar que você trabalha de manhã, que horário que você vai poder fazer o seu estágio? Você só vai poder fazer o estágio à tarde. Se você colocar que você trabalha à tarde, você só vai poder fazer o estágio de manhã. Você não pode em nenhum momento coincidir as horas. Coincidir a hora da declaração de docência com a sua planilha de observação. Entendeu? Então fique atento a isso, porque se você colocar aqui que você trabalha no período da manhã e montar a sua planilha, fazer todo o trabalho e colocar na planilha que você observou também no período da manhã, sua planilha vai ser reprovada e o seu estágio vai ser reprovado. Fechou? Então, 2 documentos. O terceiro documento é a planilha. A planilha, quando você entra aqui, você baixa ela, clica aqui, ó, e baixa ela no seu computador. Vou abrir aqui com vocês uma planilhinha que eu já baixei no meu computador. A planilha, você vai ter que preencher toda ela no seu computador. Ela não pode ter nada preenchido à mão. Conforme você vai preenchendo ela, ela já vai somando a carga horária. Ou seja, essa aluna precisa fazer 100 horas. No final, só vai estar ok quando ela preencher 100 horas aqui na tabelinha. Normalmente, os professores pedem que só coloque 4 horas por linha da tabelinha. Então, se um dia você observou mais de 4 horas, você vai dividir essas horas em 2 linhas. Alguns professores têm pedido para que os alunos coloquem de 2 em 2 horas, ou seja, se nesse estágio de hoje você observou 6 horas, ele pede que você coloque 3 linhas aqui na tabelinha. Tipo que tá aqui, ó, da 1 às 3 eu observei tal turma e observei tal conteúdo, matemática, soma. Depois das 3 às 5 eu vi tal turma e vi português, interpretação de texto. Conforme você vai preenchendo aqui, ó, já vai mudando aqui, nesse final. Por exemplo, se ao invés disso aqui eu colocasse das 13 ou das 15 às 16, ia mudar ali, ó, só para vocês verem. Ao invés de 2, ficou 1, viu? Então é automático. Você vai ter que preencher toda ela até dar a quantidade total que você precisa. Digamos que seu estágio é de 100 horas. Se você entregou a declaração de docência, teve dispensa de 50%, aqui na tabelinha vai ter que aparecer a metade de 100 horas. A metade de 100 horas é 50 horas. Fechou? Se você não teve dispensa de nada, o seu estágio é de 100 horas, aqui na planilha vai ter que aparecer as 100 horas. Mas vamos entender a regra. Tem 3 documentos fundamentais: credenciamento, planilha e relatório final. O credenciamento vale 5% da carga horária que você tem que cumprir. A planilha vale 5% da carga horária que você tem que cumprir. E o relatório final vale 15% da carga horária que você tem que cumprir. Ou seja, da produção desses documentos que você anexou na sua plataforma, você pode pôr aqui na sua planilha 25% da carga horária total que você tem que cumprir. Se eu tenho que cumprir 100 horas, 25% vai estar
15 de relatório, 5 de planilha e 5 de credenciamento. Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Angélica, o relatório eu posso pôr em uma linha só às 15 horas? Não, não pode. Se a regra é 4 horas, acompanhe a web do seu professor e vê o que ele pede para você. Tem alguns pedindo de 2 em 2 horas aqui. Se o seu pediu 4, aqui eu tive que pôr 4 campos a palavra relatório. Por quê? Para totalizar as 4 horas, as 15 horas, né? 4 mais 4 deu 8 mais 4, 12, mais 3 horinhas, as 15, que é os 15% de 100 horas. Mas, Angélica, e se eu fosse fazer só 50 horas de estágio? Quantas horas eu poderia pôr de relatório? 15%. 15% de 50 horas é 7 horas e meia, beleza? Então, fiquem atentos que para cada caso é uma quantidade, mas 25% da carga horária total vai ser de relatório, planilha, que aqui a planilha eu também coloquei 2 campos, e também do credenciamento, que seria mais ou menos igual à planilha. Coloco aqui das 13 às 16, já vai somar mais 3 horinhas, e outro dia das 13 às 16 de novo. O que, Angélica? Do credenciamento. Então, você vai pôr aqui, credenciamento. Então, tem que aparecer na sua tabelinha, na sua planilha, tá bom? Mesmo que vale, se você não especificar que essas horas é do relatório, essas horas é da planilha e essas horas é de credenciamento, porque em tal dia você vai parar para fazer o credenciamento, para ir na escola, para falar com o diretor. Esse dia você coloca aqui, beleza? Então, o credenciamento, ele vai valer 5 horas, né? Então, aqui, ó, já teria errado. Coloquei 6, eu teria que pôr aqui até as 15 para dar as 5 horas. E automaticamente já vai somando aqui em cima, tá vendo? Então, no momento que você for preencher a sua planilha, informações que é importante você saber. Primeiro, toda ela tem que ser preenchida no computador. Segundo, o relatório vai entrar na sua planilha contando como horas, 15% da hora total. A planilha também entra 5% da, área tota, da hora total e o credenciamento também entra 5% da hora total. Fechou? Terminou, preencheu toda a sua planilhinha, totalizou as 100 horas ou a carga horária que você precisa fazer, sobrou linha em branco. Você vai salvar em PDF para não desconfigurar, você vai imprimir e pode fazer à mão mesmo, com uma régua, um traço em todas as folhas que ficaram em branco, certo? Aqui no final tem que pôr o carimbo da escola e aqui em cima você vai pôr o carimbo e assinatura do diretor e aqui o carimbo da escola. Aí escaneia esse documento e anexa lá no Blackboard. Então, vamos voltar lá para o Blackboard. Aqui no Blackboard, você vem em entrega de documentos. E aqui vai ter o campo planilha, que ainda não está disponível. Beleza? E o último documento que vocês terão que entregar é o relatório final. Esse relatório tem todo um roteiro para a elaboração desse relatório. Item por item, que você vai precisar pôr, o que você vai explicar. Ele tem que estar nas normas da ABNT, tem toda uma regrinha que você vai precisar ler essas informações. Então, por exemplo, aqui você vai pôr a característica da escola, aqui você vai pôr o perfil dos professores da escola, e tem toda a explicação que é para você de como fazer isso, qual é a prática pedagógica da escola. Então, você não fez a observação numa escola específica? E no relatório você vai fazer as suas observações. Observação específica, alguma coisa que aconteceu, tudo o que você precisa acompanhar e detalhadamente sendo explicado aqui dentro de orientações gerais, roteiro para a elaboração do relatório. Esse é o último documento.
A planilha você vai fazendo junto, né? Mas feitas as observações, aí você vai para o relatório final. E se você precisar do termo de compromisso de estágio, aqui tem as orientações de como você fazer detalhadamente. Depois, se você precisar também de mais informações, aqui tem o manual. Esse videozinho é um resumo para vocês entenderem. E também, dentro da matéria estágio, sempre tem o calendário. E é importante que vocês acompanhem essas datas, porque o calendário ele vai mostrar para você quando, até que dia que você tem que entregar tal documento, certo? Então, acompanhe o calendário, fique atento aos prazos, para você não perder o prazo de entrega de credenciamento, para você não perder o prazo limite de entrega de relatório e muito menos o prazo limite de entrega da planilha. Fechou? Então, em resumo, seria isso. Fique calmo, respira fundo, né? É questão de se organizar e planejar o seu tempo. Agora, encontrar qual é a melhor escola. Se você conhece alguém que dá aula, se você tem algum amigo que conhece alguém que dá aula, que possa abrir as portas de uma escola para você, isso sempre funcionou dessa forma, tá? Eu fiz matemática presencial e eu localizei a escola que eu iria fazer o estágio, entrei em contato com a escola, pedi autorização para a escola e fiz todo o processo na escola que eu escolhi. Então, com vocês é da mesma forma. Vocês estão à distância, às vezes fica um pouquinho mais inseguro, mas em resumo, o que a Cruzeiro exige de você é o credenciamento, a planilha e o relatório. São 3 documentos e que você faça as observações. Fechou? Que Deus te abençoe imensamente. Já começa a se organizar, já começa a ver. E se você for de licenciaturas que você quer fazer o seu estágio ou precisa fazer o seu estágio em rede estadual, aí entra em contato comigo que eu vou te mandar as informações de como proceder na Secretaria de Educação do Paraná, porque tudo é online, a gente abre um protocolo, manda todos os seus documentos para que eles liberem você fazer um estágio na rede pública. Então é isso, gente. As informações principais eram essas. Que Deus abençoe vocês imensamente. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, estamos aqui sempre à disposição. Tchau, tchau.